Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer a uma querida irmã que sempre conversa comigo lá no Instagram, ela, seu esposo, seus filhos, e eles que estão morando fora do país, estavam congregados em uma determinada igreja, uma determinada denominação, e eles tiveram a tristeza de ver esta denominação fechar as portas daquela igreja, naquele local. Na verdade, fechar as portas do templo. Só que o pastor local não deu explicação nenhuma para os membros. Os membros foram para o culto, no dia do culto. Chegando lá, as portas estavam fechadas. E aí começou a confusão, né? Por que fechou? Por que não fechou? O que aconteceu? O que não aconteceu? E fechou. E a pergunta da nossa irmã, juntamente com seu esposo, é: pastor, por que algumas igrejas fecham? Se sobre elas há uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão. Eu falei, meu Deus. Vamos para o texto bíblico, meus irmãos? Vamos para o texto bíblico. Mateus, capítulo de número 16. Jesus está com seus discípulos em Cesareia de Filipos e eles estão conversando. Vamos para o texto? Capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo de número 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois de uma série de milagres, de restaurações, curas, ressurreição de mortos, Jesus está apontando para o Calvário. Está chegando para cumprir o seu ministério, a obra que o Pai o designou. E aí a nossa irmã fez a pergunta, juntamente com seu marido, que por que se temos a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, por que alguns templos, algumas instituições fecham? Primeiro, nós estamos confundindo CNPJ com igreja. Nós não podemos confundir igreja com o CNPJ. Ah, pastor, igreja sou eu. Eu já entendi. Agostinho de Hipona dizia que existe a igreja visível e a igreja invisível. No seu livro Cidade de Deus, da editora Vozes. Ok? Na parte 2 desse livro, ele vai falar sobre a igreja denominação, CNPJ, e vai falar sobre a igreja organismo, o corpo vivo. O pastor Elias Torralbo vai dizer que nós não somos igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. E nós só nos tornamos igreja quando estamos vivendo a plenitude da comunhão dos membros do corpo, pois Cristo é o cabeça do corpo. Pegou?
Nós somos membros do corpo de Cristo, segundo Elias Torralbo, grande pastor e pregador. E, de fato, ele vai dizer que somos templo do Espírito Santo, mas não deixamos de ser membros do corpo de Cristo. E só somos, de fato, o corpo, a igreja, quando estamos vivendo a plenitude da comunhão, ou seja, relacionando-se um com o outro. Daí a dificuldade também da gente entender por que uma pessoa não vê a necessidade de congregar e ela se declara um desigrejado. E aí você vai poder ler uma grande obra do reverendo Hidauro Campos, um grande congregacional que, mestre na teologia, fala inteiradamente dentro deste assunto. É constrangedor para nós, irmão, porque muitos desses irmãos começam abrindo uma denominação ou uma igreja e que, na verdade, igreja não abre, igreja nasce. Só para a gente poder pensar um pouco, Paulo ele fez as suas viagens missionárias e foi abrindo igrejas. As igrejas foram nascendo. Só que tem igrejas que não funcionam mais. Por exemplo, se você for na Turquia, onde estão as igrejas do Apocalipse, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, aquelas igrejas lá relacionadas por João no Apocalipse, eu lembro do saudoso Dr. Russell Shedd falando em um livro, num vídeo, que aqui, ó, virou poeira, virou escombro. Eles têm a promessa, sim, só que ele não está falando da denominação, do CNPJ. CNPJ quebra, fale, fecha a porta. Agora, a igreja, que sou eu e você, os membros do corpo de Cristo, unidos, estamos guardados debaixo de uma promessa. Assim como Pedro, que as portas do inferno não prevaleceriam contra eles. Só que eu quero liberar uma palavra de Deus para o seu coração, minha irmã e meu irmão. E para você que de repente está aqui me assistindo e que de repente já passou por uma situação dessa. Já esteve sem congregar, já esteve confuso nas suas ideias. Para onde é que eu vou com a minha família? Em primeiro lugar, certifique-se de que a sua fé está balizada em Cristo, firmada em Cristo. Segundo, denominação, CNPJ não salva ninguém. Terceiro, todos os homens estão fadados a falhas e a fracassos. Não é porque alguém é pastor, é bispo, é apóstolo, que ele de repente na sua caminhada não possa fracassar. E aí, se a instituição está apoiada no nome e no vigor daquela pessoa, certamente aquela porta se fechará. Esteja balizado e firme na palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque, independente que você adore num templo, dentro da sua casa, no alto do monte, ou de repente lá na sua empresa, quando você se encontra com seus amigos na hora do almoço, ou de repente na hora do café, para ler a Bíblia, um canta um louvor, um deixa a palavra e outro faz uma oração, já estamos reunidos no nome de Jesus. O nosso problema é quando a instituição fala mais alto. E quantos morrem pela sua instituição, se sacrificam pela sua instituição, perdem a sua família por causa da instituição e depois ficam lá chorando, dizendo: ah, Senhor, por quê? Por quê? Porque você amou mais a instituição do que a Deus. Você amou mais o seu líder do que a Deus. E o grande fracasso de muita gente se dá justamente por isso. Fazer aquilo que Deus não mandou fazer, abrir aquilo que Deus não mandou abrir, aí chegam lá dizendo: não, Deus mandou eu vir para esse lugar, eu sou uma resposta da sua oração. E no final, quando fale, não dá uma satisfação e nem aponta um lugar para os camaradas continuarem congregando. Meu querido irmão, não é vergonha você retroceder,
Não é vergonha você dar uma pausa. E nem todo mundo Deus chamou para ser cabeça. E vou dizer para você, tem muita gente que está dentro do seu direito, mas é ilegítimo naquilo que faz e por isso fecham as portas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deixe o seu comentário aí. Você já experimentou isso, já viveu, ou perto de você já viu alguma coisa assim parecida? Gente brigando, gente vendendo templo para uma outra denominação, para ela tomar conta. Gente que está em juízo diante dos tribunais da terra, porque disse que ia pagar, não pagou, a outra denominação está tentando tomar, a outra está tentando reaver, e está uma bagunça. E enquanto isso na terra, os homens continuam jogando o nome de Deus na lama. Procure uma igreja que seja bíblica. Lembrando que não existe igreja perfeita. Toda igreja tem problema. Mas o que me chama a atenção é que toda igreja deve ser bíblica. Toda denominação deve ser bíblica. Não sendo, saia dela. Sai de lá. Corre, escapa-te por tua vida. Ainda que você fique recluso por um tempo na sua casa. Melhor você continuar crendo em Deus do que continuar no lugar onde a sua fé vai ser morta e seguindo pessoas que não têm nada de Deus na vida. Compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilhe esse vídeo aí no grupo de ensino lá da sua igreja. E daqui nós seguimos a proposta. Falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.